O que você vai descobrir agora não tem relação com força de vontade, nem com reprimir o que sente, muito menos com fingir que está tudo bem quando não está. Também não se trata de forçar uma atitude positiva ou travar uma guerra contra cada pensamento negativo que surge na sua mente. A verdadeira transformação, aquela que faz com que nada nem ninguém te abale, está num lugar muito mais profundo. Um ponto que a maioria ignora, porque prefere buscar soluções fora, sem perceber que a única mudança verdadeira nasce de dentro. Já reparou que existem pessoas que, não importa o que estejam enfrentando, conseguem manter uma calma surpreendente? Passam por perdas, dificuldades, momentos de caos, e mesmo assim continuam equilibradas. Enquanto isso, outras, diante de pequenos problemas do dia a dia, parecem desmoronar, dominadas por suas emoções e reações. Será que isso é sorte? Uma questão de personalidade? Ou existe um princípio oculto que separa quem domina seu mundo interior de quem é dominado por ele? É aqui que a maioria se engana. Muitos acreditam que a realidade é algo externo, fixo, e que as emoções são apenas reações inevitáveis ao que acontece fora. Mas isso está longe da verdade. Tudo o que você sente e percebe é filtrado pela forma como interpreta a vida, pelas crenças que carrega desde sempre, pelas emoções que ainda não aprendeu a lidar. É como usar óculos com lentes coloridas. Não importa o que esteja à sua frente, tudo será visto através dessa tonalidade. E se essas lentes estiverem manchadas por medo, raiva ou culpa, é exatamente isso que o mundo vai te devolver. Não porque a vida é cruel, mas porque você não consegue enxergar além daquilo que guarda dentro de si. E é aqui que está a chave que ninguém nunca te revelou. Não se trata de evitar a dor, nem de fugir dos sentimentos difíceis. Tampouco significa ser imune ao que acontece ao seu redor. A verdadeira transformação está em mudar o sentido que você atribui a cada vivência, em reprogramar sua forma de enxergar o mundo e em aprender a usar cada emoção como um recurso de crescimento, em vez de carregar isso como um fardo que te mantém estagnado. A realidade não é algo que se impõe, ela é interpretada. E quando você compreende isso, quando passa a comandar essa interpretação, percebe que pode escolher como reagir diante de qualquer circunstância. É nesse ponto que nasce a verdadeira liberdade. E hoje vamos mergulhar exatamente nesse processo. Não com ideias soltas, mas com princípios que já foram usados por pessoas que alcançaram uma paz interior que independe do externo. Você vai entender como transformar o medo em clareza, como fazer com que suas emoções negativas atuem ao seu favor e não contra você, e como alcançar um estado de serenidade inabalável, não importa o que aconteça. O que você está prestes a compreender pode transformar tudo, mas apenas se estiver disposto a olhar para dentro e questionar tudo aquilo que até hoje aceitou como verdade. Porque, no fim das contas, não é o que acontece que determina sua paz interior. É a forma como você escolhe vivenciar cada momento. E quando você transforma esse processo de dentro para fora, descobre que nada e ninguém poderá te afetar da mesma forma novamente. Agora imagine. Como seria sua vida se pudesse retirar esses óculos invisíveis que distorcem sua visão e experimentar o mundo sem o peso de medos antigos, crenças limitantes e emoções engavetadas? Essa liberdade não é uma utopia nem está reservada a seres iluminados. Ela é seu direito natural, uma habilidade que sempre esteve aí, adormecida, só esperando por um despertar. A mente humana é como um labirinto vasto, onde cada pensamento, emoção e reação é moldado por camadas internas que raramente acessamos com clareza. Desde cedo, vamos acumulando experiências que criam os filtros através dos quais passamos a perceber tudo. Esses filtros não são aleatórios. São formados por tudo o que vivemos, aprendemos e, principalmente, pela forma como interpretamos essas vivências. Já percebeu como duas pessoas podem passar exatamente pela mesma situação e ter respostas completamente diferentes? Diante de uma crítica, uma pode se sentir ferida, enquanto a outra enxerga aquilo como uma chance de crescer.
Frente a uma mudança repentina, uma pessoa pode se desesperar e outra se animar com as novas possibilidades. Diferença está menos no que acontece e mais em como cada um enxerga o que está acontecendo. Essa ideia é antiga. Mestres e sábios de várias épocas já compreenderam. É a nossa percepção que molda o mundo à nossa volta. Carl Jung expressou isso de forma profunda. Ele dizia que a mente humana é como um iceberg, com a maior parte de sua estrutura oculta no inconsciente. Aquilo que não reconhecemos em nós mesmos acaba governando nossas vidas sem que sequer notemos. E assim, seguimos usando lentes invisíveis que colorem a nossa realidade. Se você cresceu achando que o mundo é perigoso, vai encontrar ameaças em todo lugar. Se no fundo acredita que não é digno de amor, vai duvidar até das demonstrações mais sinceras de afeto. Essas lentes não apenas alteram o que você vê, elas definem o que você consegue perceber e o que fica invisível diante dos seus olhos. O problema é que, com o tempo, confundimos esses filtros com a verdade absoluta. Esquecemos que estamos vendo apenas uma versão interpretada da realidade e passamos a acreditar que é exatamente assim que o mundo é. Essa pessoa não gosta de mim, deixa de ser um pensamento e vira um fato. Mas na maioria das vezes é só o medo falando através das nossas feridas. E é nesse ponto que encontramos a primeira grande chave para a mudança: a consciência. Quando você percebe que o que enxerga não é a realidade em si, mas a sua leitura sobre ela, algo poderoso acontece. Você começa a ter escolha. Pode questionar a reação automática e se perguntar: será que essa é a única forma de ver essa situação? Que outras interpretações poderiam existir aqui? Essa distância entre o impulso e a resposta é onde mora a liberdade. Quando reagimos, somos conduzidos pelos padrões inconscientes que criamos. Mas quando escolhemos como responder, criamos uma pausa, um espaço de consciência onde podemos agir de forma consciente. É esse espaço que os grandes mestres espirituais chamaram de presença. Estar presente no momento, consciente do agora, é a habilidade de observar seus próprios pensamentos e sentimentos sem se confundir com eles. É como se uma parte sua pudesse recuar, observar em silêncio o que se passa dentro de você, sem ser levada pela correnteza emocional. E o mais incrível é que isso não é um talento reservado a poucos. Essa é uma capacidade que todos podem desenvolver com prática e atenção. Você pode começar agora, apenas observando como reage às situações. Quando algo te impactar, faça uma pausa e investigue o que está acontecendo dentro de você. Quais pensamentos estão vindo à tona? Quais sensações você percebe no seu corpo? Que emoções estão surgindo? Não tente julgá-las ou mudá-las, apenas observe. Com o tempo, esse simples ato de presença começa a mudar sua relação com suas próprias experiências. Aquilo que antes te envolvia em turbilhões emocionais passa a ser observado com mais serenidade. O que antes parecia absoluto, inquestionável, agora se revela como apenas uma das várias formas de interpretar o que está acontecendo. E aos poucos, você começa a retomar o controle. Você deixa de ser como uma folha carregada pelo vento dos acontecimentos externos e se torna uma árvore enraizada, estável mesmo em meio à tempestade. Não porque você consegue controlar o que acontece fora, mas porque aprendeu a guiar a forma como percebe e reage às situações. Se isso toca algo em você, compartilhe sua experiência. Escreva nos comentários: "Nada perturba minha paz", e conte sobre um momento em que você conseguiu enxergar uma situação difícil com novos olhos. Seu relato pode ser exatamente o que alguém precisa ouvir hoje para iniciar sua própria transformação. Nossas reações emocionais são como correntes de um rio profundo, movidas por fontes antigas. Para entender por que reagimos como reagimos, é preciso mergulhar na origem dessas emoções que tantas vezes nos tomam de forma instintiva. Desde o nascimento, começamos a formar mapas emocionais baseados nas vivências que temos. Uma criança que recebe amor constante tende a enxergar o mundo como um lugar seguro.
Já outra, que experimenta rejeição ou instabilidade, pode desenvolver uma visão onde é preciso estar sempre alerta, esperando pelo pior. Esses mapas não são escolhidos conscientemente. Eles nascem como formas de adaptação ao ambiente. Com o tempo, esses padrões se consolidam e se tornam reações automáticas. Cada nova experiência tende a ser analisada sob a ótica das memórias anteriores. Se, em algum momento, a vulnerabilidade causou dor, seu sistema emocional aprende a se proteger, ativando defesas sempre que algo se parece com aquela dor do passado. Não é uma decisão racional, mas um mecanismo criado para proteger você. É aqui que entra o que Carl Jung chamou de sombra, os aspectos de nós mesmos que evitamos, reprimimos ou escondemos, porque, em algum ponto da vida, nos pareceram inaceitáveis ou dolorosos demais. O curioso é que, mesmo ignoradas, essas partes continuam ativas e geralmente se manifestam com força quando alguém toca uma ferida ainda aberta. É por isso que às vezes nos abalamos profundamente com comentários que para outras pessoas passariam despercebidos. Quando alguém diz algo que toca uma insegurança que carregamos, a resposta emocional que surge não é apenas sobre aquele momento. Ela carrega toda a carga emocional de eventos semelhantes vividos no passado. É como se aquelas palavras despertassem uma memória emocional não resolvida. Pense nisso. Por que uma crítica no trabalho pode te derrubar, mas não afeta outra pessoa da mesma forma? Não é o que foi dito que importa, mas o que aquilo ativa dentro de você. Talvez toque um medo de não ser valorizado ou recorde momentos em que você se sentiu julgado de forma injusta. As emoções mais intensas costumam apontar diretamente para as partes de nós que mais precisam de cuidado. Uma raiva exagerada pode estar dizendo que seus limites estão sendo constantemente violados. Um medo paralisante pode estar revelando uma crença antiga de incapacidade. Uma tristeza profunda talvez esteja pedindo que você libere expectativas que já não servem mais. Em vez de tratar essas emoções como inimigas ou fraquezas, podemos começar a acolhê-las como mensageiras, como sinais de que algo dentro de nós precisa de atenção e cura. Quando sentir uma emoção forte, ao invés de reprimi-la ou se deixar dominar por ela, experimente fazer uma pausa. Pergunte a si mesmo: o que essa emoção quer me mostrar? Qual necessidade não está sendo atendida? Qual crença antiga ela está ativando? Essa postura de curiosidade amorosa diante de si mesmo é o primeiro passo rumo à liberdade emocional, porque tudo aquilo que reconhecemos com clareza deixa de ter poder inconsciente sobre nós. Aquilo que trazemos à luz perde a força que tinha nas sombras. E é essencial lembrar: esse processo não se trata de culpa, mas de consciência e libertação. Os padrões emocionais que criamos na infância e as feridas que carregamos ao longo da vida não foram escolhas conscientes, mas agora temos o poder de decidir como nos relacionamos com essas partes de nós. Sempre que uma situação ou alguém nos afeta profundamente, isso pode ser visto como um convite para olharmos para dentro e compreendermos melhor quem somos. Ao invés de focar totalmente naquilo que nos provocou externamente, podemos perguntar: que parte minha está sendo tocada por isso? Essa pergunta simples transforma a experiência. O que antes parecia uma ameaça externa, agora se torna uma chance de autoconhecimento. Existe uma liberdade poderosa nessa perspectiva. Quando percebemos que nossas emoções não são apenas respostas ao que está fora, mas manifestações do nosso universo interior, começamos a resgatar a força que antes entregávamos às circunstâncias. Passamos de vítimas dos acontecimentos a exploradores conscientes de nosso próprio mundo emocional, aprendendo a navegar por ele com mais clareza e equilíbrio. No fundo do nosso ser, há uma presença silenciosa que permanece intacta mesmo nos momentos de maior turbulência emocional. É como o fundo do mar, tranquilo mesmo quando a superfície está agitada. Essa presença, esse observador interior, é a chave para a liberdade emocional. Mestres espirituais de diversas tradições reconheceram essa capacidade de testemunhar nossos estados internos sem se perder neles.
Carl Jung chamava essa dimensão de self, o centro da psique que acolhe e transcende todas as nossas facetas. É a parte de nós que pode perceber nossos pensamentos e sentimentos com um certo distanciamento. E quando acessamos esse estado de consciência, algo profundo muda. Deixamos de ser apenas nossas emoções, a raiva, o medo, a tristeza, e passamos a ser também aquele que as observa. Essa mudança sutil, mas poderosa, cria um espaço entre o estímulo e a resposta. E é nesse espaço que reside nossa verdadeira liberdade. Imagine que você está sendo criticado de forma injusta numa reunião. Você sente a raiva crescendo, seu coração acelera, os pensamentos se embaralham. A reação automática seria explodir ou se fechar. Mas se você estiver praticando a observação consciente, pode fazer uma pausa interna e reconhecer: estou sentindo raiva agora. Sinto o calor no rosto, a tensão nas mãos, os pensamentos defensivos chegando. Você não está ignorando a emoção, tampouco se deixando levar por ela. Está presente com ela, sem julgamento. E nesse estado de atenção plena, você já não está totalmente identificado com o que sente. Há um espaço interno que permanece claro e centrado, e é ali que mora sua escolha. Essa capacidade de pausar e escolher é a verdadeira liberdade. Viktor Frankl resumiu isso com sabedoria. Entre o estímulo e a resposta existe um espaço. Nesse espaço está o poder de escolher nossa resposta. E nessa escolha reside nossa liberdade e crescimento. Desenvolver essa presença não acontece de imediato. É um treino constante, como fortalecer um músculo interior. Comece com o simples. Quando sentir algo surgir, ao invés de se fundir com a emoção, nomeie o que está presente. Eis aqui o medo. Estou percebendo frustração. A tristeza está aqui agora. Só de dar nome à emoção, você cria distância. E esse distanciamento saudável permite uma nova forma de se relacionar com o que sente. Outra prática poderosa é prestar atenção nas sensações físicas associadas à emoção. Onde ela se manifesta no corpo? É uma pressão no peito? Um nó na garganta? Um peso nos ombros? Ao levar sua atenção para o corpo, você naturalmente entra no papel de observador. Você não tenta mudar o que sente, apenas testemunha com gentileza e curiosidade. Com o tempo, você verá que é possível estar com qualquer emoção, mesmo as mais intensas, sem se perder nelas. Mesmo no meio do medo, é possível tocar um ponto de tranquilidade. Mesmo na tristeza, há um espaço de aceitação e compaixão. As emoções continuarão a vir. Você continua sendo humano. Mas agora, elas não te definem mais, nem controlam. O que você faz? Esse estado de presença consciente não serve apenas para suportar os momentos difíceis. Ele também é a base para ações mais autênticas e sábias. Quando você responde a partir desse lugar de clareza, suas palavras e atitudes vêm de um centro profundo e não de impulsos condicionados pelo passado. O observador interno também permite que você veja além das suas próprias lentes. Quando alguém disser algo que normalmente te irritaria, você pode perceber a reação surgindo e, ao mesmo tempo, enxergar o que existe por trás das palavras da outra pessoa. Talvez veja medo, dor ou uma história que ela carrega. Isso não quer dizer que você aceite comportamentos destrutivos, mas que age com discernimento ao invés de reagir por impulso. Com prática, você começa a habitar esse espaço interno com mais consistência. E mesmo quando as tempestades emocionais chegam, porque elas sempre chegam, você sabe que não é mais a tempestade. Você é o céu que a acolhe. As emoções vêm e vão como nuvens no céu, mas sua essência continua ali, serena, vasta e presente. E desse lugar de presença silenciosa, você descobre que nenhuma situação externa tem o poder de roubar sua paz verdadeira. Você encontrou um ponto de ancoragem, um lugar em você que permanece intacto, mesmo quando tudo à volta muda, e é nesse ponto que habita a sua verdadeira força.
Desde cedo, muitos de nós fomos ensinados que certas emoções são um problema a ser eliminado. Ouvimos frases como engole o choro, não tenha medo, não fique bravo e acabamos aprendendo, sem perceber, que sentir profundamente era errado ou sinal de fraqueza. Assim, desenvolvemos uma postura de conflito interno com algo que é, na verdade, uma parte essencial da experiência humana. O que não compreendíamos, e muitos ainda não entendem, é que essas emoções não são inimigas. São sinais importantes, com mensagens fundamentais para o nosso bem-estar. Elas têm uma função biológica e emocional que foi crucial para a sobrevivência e evolução da humanidade. O medo, por exemplo, nos alerta sobre perigos. A raiva sinaliza que nossos limites foram violados. A tristeza nos permite processar perdas e nos desapegar do que precisa ir. Mesmo as emoções mais desconfortáveis possuem uma razão de ser e carregam sabedoria. O problema não está em senti-las, mas sim na forma como nos relacionamos com elas. Quando tentamos reprimir, negar ou julgar o que sentimos, é aí que nasce o verdadeiro sofrimento. Existe uma diferença entre dor e sofrimento. A dor é inevitável, mas o sofrimento prolongado é muitas vezes uma escolha inconsciente, alimentada por resistência. Como podemos, então, transformar essa relação? O primeiro passo é praticar a aceitação genuína. Isso não quer dizer passividade ou concordar com situações que nos fazem mal. Significa apenas estar presente com o que está acontecendo dentro de nós, sem tentar fugir ou lutar contra isso. Como quem abre a porta para uma visita desconfortável, não porque gosta da companhia, mas porque sabe que resistir só aumenta o incômodo. Ao sentir uma emoção intensa, experimente não reprimi-la. Em vez disso, diga a si mesmo: estou aqui com esse medo, estou respirando com essa raiva, estou acolhendo essa tristeza. Essa simples atitude de permitir que a emoção exista já começa a mudar sua força sobre você. Uma outra maneira de lidar com emoções difíceis é ouvir o que elas querem comunicar. Cada sentimento traz um recado. O medo pode estar dizendo que algo precisa de mais atenção. A raiva pode estar alertando para algo que ultrapassou seus limites. A tristeza pode ser o sinal de que é hora de deixar ir algo que não serve mais. Quando aprendemos a ouvir essas mensagens, em vez de calá-las, as emoções se tornam aliadas. Como dizia Carl Jung, aquilo que evitamos ou reprimimos não desaparece. Vai para o inconsciente e age nas sombras, afetando nossas atitudes sem que percebamos. Por outro lado, ao trazer essas partes à luz da consciência, conseguimos integrá-las. E o que antes parecia fraqueza, torna-se força e sabedoria. Veja o medo, por exemplo. Em vez de tratá-lo como algo a ser superado, podemos vê-lo como sinal de que estamos saindo da nossa zona de conforto. Ele pode ser um lembrete de cautela, e ainda assim podemos perguntar: qual ação corajosa posso tomar, mesmo reconhecendo essa sensação? A raiva, quando reconhecida com consciência, pode se transformar de algo reativo e destrutivo em uma força de clareza e firmeza. Em vez de explodir ou guardar ressentimento, podemos sentir a raiva no corpo, ouvir o que ela nos diz sobre nossos limites e então escolher uma ação construtiva que respeite essa informação. A tristeza, quando não é sufocada, se torna uma fonte profunda de cura e renovação. Em uma sociedade que muitas vezes nos força a esconder essa emoção, permitir-se vivê-la plenamente é um gesto profundo de amor próprio. Uma prática eficaz para transformar emoções difíceis é o que se pode chamar de alquimia emocional, a arte de transmutar a energia emocional com consciência. Funciona assim: identifique qual emoção está presente. Observe onde e como ela se manifesta no seu corpo. Respire com ela, sem tentar afastá-la. E depois pergunte a si mesmo: o que eu preciso neste momento? Pode ser coragem, paciência, amor ou compreensão. Ao invocar essa qualidade interna, você começa a transformar a energia da emoção, não suprimindo-a, mas dando a ela uma nova direção. Essa prática não é um atalho para se livrar da dor,
mas sim um caminho para se tornar íntimo das suas emoções e mais sábio na forma de vivê-las. Com o tempo, você perceberá que até as emoções mais difíceis podem se tornar portais para uma presença mais profunda, uma clareza maior e um senso de liberdade interna. O que define o seu bem-estar não é a presença ou ausência de emoções desafiadoras, mas a maneira como você se relaciona com elas. Quando você para de lutar contra a própria experiência emocional e aprende a acolhê-la com presença e compaixão, descobre que nada que você sente pode realmente te derrubar. As ondas vêm sim, mas agora você aprende a surfar, mesmo nas maiores. Um dos fatores que mais mantém as pessoas presas ao julgamento alheio é o desejo inconsciente por validação externa. Essa necessidade está enraizada em nosso instinto ancestral. Durante milhares de anos, pertencer ao grupo era uma questão de sobrevivência. Ser rejeitado pela tribo significava risco de vida. Hoje, embora nossa sobrevivência física não dependa mais disso, o desejo por aceitação permanece, profundamente gravado em nosso sistema nervoso.